Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, o senhor Milton Felipe. Fala, senhor Milton, tudo bem? Tudo bem, pronto e disposto aqui para o nosso trabalho de hoje. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Já nasceu pronto, né, Milton? Ou quase pronto? Quase. Quase pronto, tá bom. Ô, senhor Milton, vamos aqui atender uma solicitação que diz assim: por que muitas crianças morrem antes mesmo de completar 6 meses de vida? E tem aquelas que até mesmo não chegam, né, nem a esse momento, não chegam nem ao fim da gestação muitas vezes. Ah, né? sim, verdade. Então vamos lá, seu Milton, o que podemos dizer para os nossos amigos? Bom, esse assunto ele é inesgotável. Tem assuntos, subassuntos, e claro que nós temos que observá-lo de acordo com as orientações da doutrina. E quanto a isso, não há nenhuma sombra de dúvida, porque não se pode, diante de um quadro como esse que é apresentado, fazer nenhum outro trabalho que não seja o do esclarecimento. Está fora do nosso propósito qualquer ideia terrorista de apresentação de comentários. Então, dizer o seguinte, meus amigos, para entender as razões pelas quais espíritos reencarnam e antes de chegar, de completar, muitas das vezes o que havia se proposto a realizar, desencarnam, nós temos que conhecer o Espiritismo a fundo. Tem que conhecer a lei de imortalidade, a lei de evolução, de reencarnação, de livre-arbítrio, de causa e efeito. Causalidade. Tem que conhecer. Se não conhecer, não adianta, nós vamos nos esforçar aqui por fazer comentários. Agora, o conhecimento, a pessoa terá que necessariamente conhecer as linhas que compõem os pensamentos, os textos da doutrina espírita a fundo, para com segurança dizer, bom, agora eu sei que o espírito desencarna com 6 meses, 4 meses, 5 meses, 3 meses, ou então não reencarna, fica ali à beira da reencarnação, mas não reencarna, porque o Espiritismo explica muito bem isso. Em primeiro lugar, a reencarnação é uma lei natural. Se é uma lei natural, ela acontece naturalmente. A desencarnação também é uma lei natural. E se é uma lei natural, acontece naturalmente, a não ser em caso de suicídio. Se o espírito desistir e por conta de um ato deliberado eles deixaram o corpo físico, isso também faz parte da lei da desencarnação. Agora, é preciso compreender que cada espírito tem um propósito para a reencarnação. Se tem um propósito, muitas das vezes é cumprir um pouco tempo de vida existencial, aqui na sua existência física, e cumprir desse tempo, essa parte que ele considera importante para a sua evolução, ele pode partir, como também ele pode, antes mesmo de reencarnar, desistir da reencarnação. Eu estou falando em nome do Espiritismo isto. É parecido com o suicídio, né? Ele desiste de forma ao seu arbítrio, né? Pronto, não quer mais reencarnar porque viu a complexidade do que iria passar, porque, conforme eu disse, porque tem que ligar isso que eu estou falando e escrevendo. Cada espírito tem um propósito para a sua encarnação. Se ele tem um propósito, ele tem
já pronto o seu programa, digamos, não é essa palavra imprópria, mas vou só usá-la didaticamente aqui. Ele já tem pronto quais são as suas provas, as suas provações, aquilo que ele quer passar para medir o grau de adiantamento espiritual. Sempre pensar assim, isso aconteceu porque é natural, está na natureza. Se está na natureza, está sob o império das leis de Deus, leis naturais. Então, essa questão da escolha de provas, depois para quem quiser dar uma olhadinha, é a questão 258, é isso? Isso mesmo. Do Livro dos Espíritos. E as seguintes tratam dessas questões relacionadas com a escolha de provas. Mas os espíritos, como o Milton falou, e a gente repete aqui, reencarnam por alguns motivos. E como mencionou também, pode acontecer de, antes mesmo de a mãe dar à luz, o espírito desistir, né, como ele disse, de encarnar. Pode até acontecer, e os espíritos superiores nos dizem isso, de não haver em momento nenhum um espírito ligado ao corpo, né? E as pessoas não se dão muito conta disso, e o Milton falou, é importante que a gente saiba essas questões, até para que elas, porque alguns acham que o espírito ou acham que tem o modelo, né, do corpo, né, como é que chama? Moderno organizador biológico. O espírito escolhe as provas, como a gente falou, mas essas questões estão ligadas ao pensamento do espírito que escolhe aquele organismo da melhor forma para as provas às quais ele vai ter que enfrentar. Então pode haver casos em que, em momento algum, teve um espírito ligado a um corpo. Pode chegar a nascer, sim, mas aí não sobrevive. É isso que os espíritos ensinam. E isso acontece às vezes por quê? Lamentavelmente, a gente tem que falar aqui, lembrando, só para a gente, devia ter iniciado assim, mas que Deus é bondade infinita e essas coisas acontecem em decorrência das leis que o Milton mencionou. A lei, por exemplo, de causa e efeito. Efeito de algumas causas que a gente gerou. Então, essa situação pode ocorrer, como dizem eles, porque pode ser uma lição para os pais, né? Um ensinamento que os pais têm que passar. E, mais uma vez, na maioria das vezes, somos nós mesmos que pedimos para passar por isso. Só que como a gente esquece do passado, quando aqui está encarnado, a gente, quando está aqui, puxa, mas será que eu escolhi passar por isso? Porque a nossa visão, quando está no mundo espiritual, é completamente diferente daqui, quando a gente está no corpo físico. Porque a nossa visão no mundo espiritual é um pouco mais abrangente, né, do que somente essa parte material que a gente enxerga aqui na Terra. Então, as circunstâncias, como o Milton falou, decorrem de diversas fontes. O mesmo caso que acontece com duas pessoas podem ser situações completamente diferentes, não há regra geral, é preciso que a gente saiba, né? Mas são situações que a gente tem que entender que acontecem com a gente por algumas circunstâncias. Ou provas ou expiações. Se for expiação, é sempre ligado com causas anteriormente produzidas pelos espíritos. Eu usei o plural porque, nesse caso, tanto pode ser para o espírito reencarnante, como pode ser para aqueles familiares que são aqueles que produziram, digamos, a oportunidade.
Então, sempre pensar assim, se for causa, o motivo for produzido em causas anteriores, claro que nós podemos usar o termo, foram as próprias pessoas que pediram, mas não é uma solicitação expressa como nós imaginamos. É porque os fatos e as decorrências vão se realizar sempre de acordo com as necessidades do espírito. O que nós não podemos imaginar é fatalidade e obra de Deus, porque Deus não vai exercer nenhum evento que seja punitivo, como pecado, castigo. Isso está fora da cogitação das leis naturais. Só em lembrar, como o Milton salientou, e é muito importante isso, pode ser prova ou pode ser expiação. Isso. Quem de nós pode afirmar com 100% de certeza qual situação aquele problema está enquadrado? Isso, não tem como, né? Não tem como. Então, quando é que a gente vai saber isso? Quando retornar para o mundo espiritual. Aí a gente vai saber. Foi prova ou expiação? Porque às vezes alguns falam, se aconteceu isso é porque você fez alguma coisa numa vida passada. Como assim? Baseado em quê? Tem essa certeza. Não, porque o espírito me falou. Quem é esse espírito que falou? Isso aí é chutômetro. É chutômetro, sabe? A gente só vai saber disso, né? Porque às vezes as pessoas falam, a pessoa já fica meio, já está carente por conta da situação e fica pior ainda. Porque é um terrorismo isso. Pois sabe? É um negócio até desumano, eu diria. Mas quando a gente retornar para o mundo espiritual, a gente vai estar melhor preparado e no momento certo a gente vai saber se é realmente uma expiação ou uma prova. Olha, e claro que o espírito fazendo as suas reflexões desencarnado, ele vai chegar à conclusão de que passei esta situação por aquilo que anteriormente eu tinha feito. Ele mesmo faz essa conjugação entre as suas ações e os seus efeitos, assim como os seus familiares, todos fazem, né? E é exatamente nesse momento que o espírito pode subtrair um conhecimento novo. Se pode subtrair um conhecimento novo, ele vai se fortalecer, vai renovar as suas forças, a fim de que ele possa suplantar toda a ordem de empecilhos que tem à sua frente na trajetória evolutiva. Lembrar que aqui no capítulo, pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 2 da encarnação dos espíritos, é importante que a gente, se possível, dê uma lida, né, nesse capítulo. A primeira pergunta, 132, é qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Tem que saber disso, tem que saber. Então, aqui fala que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A questão, às vezes, eu fico assim meio preocupado com algumas palavras. É a linguagem, né? Com a linguagem. Porque ele põe aqui, Deus lhes impõe. Não é que impõe, você vai ter que... É uma lei, né? Desculpe. Vejam bem, nós já falamos em programas aqui diversos. Nesse caso, não há dúvida nenhuma que o espírito respondedor da questão é um religioso. Então, é por isso. É uma linguagem religiosa. A questão de impor, se a gente acha que... A gente tem certeza que Deus é bondade infinita, como é que ele poderia impor? A questão toda é que a reencarnação é uma lei. E sendo uma lei, ela está envolvida com uma série de
circunstâncias. É verdade. Então, a gente tem que entender essas circunstâncias que são necessárias à reencarnação ou não como imposição. Eu acho que é de uma outra forma. É como possibilidade de ser um espírito melhor. Veja como é diferente. Mudou totalmente. Né? Não é, às vezes você vê assim, imposição. Fala, nossa, Deus é um carrasco, né? Mas é o contrário, não é isso. É só a linguagem religiosa que propicia esse entendimento, né? É um entendimento falso do que é a realidade. Mas, por ora, é assim que muitas pessoas compreendem esse significado. Então, e aí ele fala que em algumas ocasiões é expiação e outras é missão. Né? Missão é, no caso de espíritos como Jesus, por exemplo, que já era um espírito muito avançado, que veio aqui trazer o seu conhecimento. O Milton sempre fala aqui, eu aprendi com ele, a gente repete. O que sabe mais ensina para aqueles que sabem menos. Mas está lá no livro dos Espíritos. Então, mas eu fui aprender depois. Você sempre usa essa frase, né? E a gente não se dá conta muito disso até na própria encarnação. Até às vezes na família. Pois na é. família. Há espíritos que reencarnam com conhecimento de causa e a finalidade principal desses espíritos é transmitir o conhecimento. Existem vários meios pelos quais esse conhecimento vai sendo apresentado. Só que os familiares não percebem que o espírito tem um conhecimento maior. E, às vezes até se submete à imposição do quadro social da família para fazer isso. Quase que eu diria, não vou falar, mas quase que diria na figura da expressão, que ele se submete em prejuízo de si mesmo. Mas não é verdade isto, mas serve para a gente entender que vários espíritos, eles reencarnam com o propósito único de transmitir algum conhecimento para os demais familiares que estão atrasados naquele conhecimento, digamos assim. Claro que tem que traçar um paralelo à questão de Jesus. Se você for analisar o jeito que Jesus retornou para o mundo espiritual, é um negócio trágico, né? Mas na aparência, né? Na aparência, para ele não era nada. Para ele não significava absolutamente nada, porque o propósito dele era aquele mesmo. Isso mesmo. Aliás, ele tem uma presciência, não é? Jesus serve para o comentário no sentido de nós identificarmos nesse grandioso espírito as suas faculdades maiores. E uma delas é a da presciência. Ele tem a percepção para saber os acontecimentos materiais muito antes deles acontecerem. E Jesus tinha presciência também para outros casos. Se a gente... Não, é verdade, não é verdade? Na Gênesis, se vocês tiverem oportunidade de ler, sobre a pesca milagrosa, por exemplo, também ele tinha presciência. Ele viu. Né? É fácil entender, né? Porque não tem nada de milagre. Eu vi uma ocasião que estava fazendo uma palestra sobre a pesca maravilhosa, que no Evangelho está escrito milagrosa. Milagrosa. Eu vi uma pessoa se levantar e dizer assim, sabe, é claro que a pessoa teve o cuidado de se expor publicamente e dizer que pensava que Jesus era um mágico e tinha criado peixinhos de plástico para a pesca maravilhosa. Vejam vocês aonde vai o pensamento humano por não conhecer a capacitação e as faculdades maiores de Jesus de Nazaré. E a doutrina espírita, a gente sempre bate nessa tecla. Esclarece esses pontos todos, mas a gente não estuda. Não. Né? Então, essa questão, como uma questão relacionada com os espíritos que retornam para o mundo espiritual muito novinhos ainda, ou às vezes até antes que a gente chama de nascer,
todas elas têm uma razão de ser. E tem uma explicação tem lógica, uma explicação. Né? A gente pode, nesse momento, não entender, as mães sofrem, é verdadeiro isso, né? Talvez, por algum motivo, passem por esse momento difícil, né? Como a gente passa quando um ente querido retorna para o mundo dos espíritos, mesmo a gente sabendo que vai reencontrá-lo no futuro não tão distante, mas a gente sofre. Então, da mesma forma, esses espíritos que retornaram cedo, depois a mãe, os pais e tal, vão entender ou se reencontrar, de repente se reconciliar, se foi um problema, sim. Né? Se foi uma prova, o entendimento é de forma diferente. O fato é que isso acontece. E a gente tem que, com o conhecimento da doutrina espírita, tirar os ensinamentos para sofrer menos, se é que a gente pode dizer. Eu acho assim. que pode, porque realmente é um conforto muito grande e que dá ao espírito uma possibilidade de suportar a carga de aflição que teria se não tivesse esse conhecimento. O conhecimento cria essa possibilidade. É isso aí, seu Milton. Chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Eu gostaria de pedir a todos que nos assistem que leiam essa questão proposta pelo Coelho, porque realmente o que está ali, claro que o texto ele é maior, Muito maior. E pode fazer novos esclarecimentos, dando essa cobertura que eu falei de suporte para a carga de aflição que esse momento possibilita. Pela oportunidade, agradecer a atenção e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrar que a nossa Casa Espírita, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. As nossas palestras, para aqueles que não tiverem oportunidade de estar conosco, podem ser assistidas pela nossa página do Facebook, que é facebook.com/transical, ou pela nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, que é digitar youtube.com, o nosso canal é Allan Kardec TV. Então vocês, tanto no Facebook quanto no YouTube, poderão assistir todas as quartas-feiras as nossas palestras públicas ao vivo. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.